A gente está inaugurando aqui na BCZ esses programas de lives, né? Devido a essa situação difícil que estamos passando. E é muito interessante essa forma de trazer informação, de trocar ideias. E eu acredito que mesmo quando a gente retoma uma vida mais normal, que essas lives vão permanecer, né? Que é uma forma interessante de trazer conteúdo e conversar aqui através desse canal. Então eu acho que elas vieram para ficar, esse novo modelo de comunicação. É a primeira vez que estou fazendo uma live, então já peço antecipadamente desculpas aqui se tiver alguma falha. E agradeço muito a participação de todos vocês, né? Então, muita gente aqui entrando, não estou conseguindo nem acompanhar o direito aqui, o feed de pessoas que estão acessando, mas agradeço muito a participação de vocês e conto com perguntas e comentários durante a nossa live, né? O que nós preparamos aqui foi uma breve introdução, um breve histórico sobre o tema, né? E depois desse breve histórico eu vou convidar também o meu colega lá de Campo Grande, o Márcio, para participar conosco aqui dessa conversa, né? Então, apenas fazer uma breve apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Winkler, eu sou técnico de campo da BCZ e sou também gerente do escritório regional de Vitória, no Espírito Santo. E, além disso, supervisor de uma região do Programa de Melhoramento da BCZ, que é a região leste-nordeste, que engloba Rio de Janeiro, Espírito Santo e os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão. Então essa é a área de atuação. E é então um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, dividindo esse tempo e conversando sobre esse tema, que é um tema bastante complexo, né? Não é um tema novo, é um tema antigo, mas é um tema que gera sempre muita discussão, muitas dúvidas. A gente visita muitos criadores, sempre conversa bastante e é um tema interessante que gera dúvidas até hoje, apesar de ser antigo, como eu já falei. Então, vou fazer um breve histórico. O tamanho corporal, ele vem sendo conversado, debatido, selecionado há mais de 200 anos, desde que se tem uma notícia de seleção em bovinos. Então, no decorrer desse tempo, aconteceram várias fases, né? Naturalmente, a maioria dessas referências é de raças taurinas. A seleção do zebu, principalmente pensando em Brasil, veio bem mais tarde. Mas, durante esses 200 anos, aconteceram diversas fases. E durante essas fases diferentes, em alguns momentos havia preferências para animais de tamanho maior, de peso maior, de terminação mais tardia, e também fases onde os animais eram selecionados para frame menor final, para maior precocidade. Então houve alternâncias durante toda essa história aí de seleção para tamanho, e é importante notar que na maior parte desse tempo a seleção era sempre visual. A partir da década de 70, com o avanço aí dos métodos computacionais e dos computadores, então os dados começaram a ganhar uma importância cada vez maior na seleção e foram cada vez mais utilizados. No zebu, na BCZ, existem informações desde 1968, que é quando foi criado o Programa de Melhoramento da BCZ. Então hoje o PMGZ está com 52 anos de dados acumulados, então é o maior arquivo de dados zebu do mundo. E nessa primeira fase então de coleta de dados, década de 70, de 80, havia uma procura e
vamos dizer, uma orientação para a seleção de animais de porte maior. Então, o que era importante nos animais é que eles tivessem um ponderal, um ganho em peso elevado na fase jovem e também que eles tivessem tamanhos e, consequentemente, tamanhos finais maiores. Então, foram selecionados animais bastante tardios nesse período. Na década de 90 começou a entrar uma fase de mais equilíbrio, né, onde os animais, onde se começou a procurar também uma composição, né, nesse peso corporal maior, com animais com mais costela, com mais musculatura, com mais precocidade. E essa fase de equilíbrio ela permanece até hoje, né, isso que se tem procurado na seleção dos bovinos. É importante notar também, eu gostaria de fazer alguns comentários, que os pesos corporais são as medidas mais estudadas e mais medidas no mundo inteiro, né? É a medida mais fácil de ser tomada nos bovinos quando se fala em tamanho. No nosso caso, no nosso programa de melhoramento, a gente trabalha com pesos em idades jovens, que vão do nascimento até o sobriano. Para quem não sabe o que é sobriano, é a idade compreendida entre 15 e 18 meses. Então, os animais eles são medidos várias vezes durante esse período e esses pesos em fases jovens já foram bastante estudados, tanto em raças taurinas como nas raças zebuínas. E o que se encontra na literatura, de uma forma geral, é que a herdabilidade desses pesos é bastante elevada. Então, a gente encontra aí na literatura herdabilidades variando entre 0,30 e 0,50, ou seja, existe um componente genético importante nesses pesos em idades jovens que pode ser selecionado. A herdabilidade de idade adulta, existem referências na literatura de herdabilidade de até 0,75, quer dizer, então mais alta do que nos pesos jovens, uma menor influência de ambiente. Mas é importante notar que existe uma correlação genética positiva entre os pesos nas diversas idades. Então, quando a gente faz seleção para peso numa determinada idade, normalmente a gente também está selecionando maiores pesos nas demais idades do animal, inclusive na idade adulta. Bom, outras medidas que são usadas para medir tamanho de animais são as medidas esqueléticas. Então a gente pode citar aí as principais usadas em programas de melhoramento, que são as alturas de cernelha e de garupa, o comprimento corporal, e essas medidas elas têm herdabilidades maiores do que o peso, chegando a 0,8, e isso porque elas sofrem menos influência do ambiente do que o peso. Então, apenas para citar um exemplo, se a gente tem uma fêmea num rebanho que está em produção, dependendo do estado fisiológico dela, se ela está prenhe, se ela está vazia, se ela está em lactação, se ela está seca, isso tem uma influência sobre o peso dessa matriz. Já as medidas esqueléticas, elas sofrem menos influência ambiental, então elas não vão variar de acordo com o estado fisiológico do animal, por isso que elas têm herdabilidades mais altas também. Mas é importante notar também que a maioria dos trabalhos científicos mostra que existe uma correlação elevada entre as medidas esqueléticas e o peso corporal dos animais. Então, se a gente seleciona para maiores medidas esqueléticas, automaticamente a gente está selecionando para maiores pesos e vice-versa. Bom, isso é uma introdução rápida que eu queria fazer sobre o tema e vamos dizer, existem alguns outros aspectos que a gente gostaria de abordar durante essa conversa, mas eu não vou me aprofundar neles, eu vou deixar aberto para perguntas e comentários e a gente, durante o nosso bate-papo aqui, a gente vai tocando nesses assuntos. Mas só para, vamos dizer, elencar os tópicos, eu acho que é importante a gente conversar durante o nosso bate-papo sobre a necessidade de mantença, de acordo com o tamanho do animal, sobre ambiente, né? Existe um melhor ambiente para criar determinado animal com determinado tamanho, reprodução, como é que o tamanho influencia a reprodução, e também produtividade,
que é, vamos dizer, hoje na pecuária moderna, importantíssimo, né, porque a gente fala muito de quilogramas de bezerros desmamados por hectares ou quilogramas de bezerros desmamados por quilo de vaca. Tá? Então, só queria deixar esses tópicos elencados e durante a nossa conversa a gente vai conversando sobre eles. Bom, eu gostaria então agora de chamar o Márcio, meu amigo, colega lá da ABCZ de Campo Grande, e ele vai participar conosco aqui dessa conversa, respondendo também perguntas, comentando aí os comentários, né? E eu já chamei ele aqui, estou aguardando então ele entrar aqui na live para participar com a gente. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Bom dia, Roberto. Tudo bom? Bom dia a todos que estão participando aí da nossa live. É isso aí, um monte de gente, né? E o Márcio, eu já falei aqui que você é amigo, colega aí de trabalho aí da BCZ de Campo Grande, né? Então, talvez você queira também se apresentar e você deve ter ouvido aí o que eu falei, essa breve introdução, talvez você queira falar alguma coisa também, então fique à vontade, por favor. Sim, estou acompanhando aqui, só me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Márcio, eu sou zootecnista formado em Uberaba e trabalho como técnico de campo no Escritório Técnico Regional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acho que de início você fez uma introdução muito boa, né? Mostrando bem os tópicos que a gente pretende abordar aí. Só acrescentando dentro daquilo que você falou, uma característica que é muito importante, que está correlacionada com o peso adulto, né, com o peso final do animal, e que é um problema hoje que a gente está tentando amenizar dentro do processo seletivo, é a questão do quando você seleciona para um peso final mais alto, você automaticamente está aumentando também o peso ao nascimento dos bezerros. E principalmente com o advento hoje das tecnologias de pré-cocinha e tal, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, e é uma certa dificuldade que a gente está tendo hoje devido a esse processo seletivo, como já muito bem explicado por você, que vem passando a raça já há algum tempo, que foi feito em cima de busca de animais mais pesados. Então, automaticamente, nós selecionamos também touros que produzem bezerros com peso a nascer um pouco mais alto, e que vem se tornando um problema hoje cada vez maior com o aumento da utilização da tecnologia das pré-cocinhas, né? Com certeza, Márcio. O peso ao nascimento não era uma preocupação muito grande nas raças zebuínas, porque isso é de conhecimento comum, né? As raças zebuínas, elas têm uma garupa um pouco mais inclinada, né? Não tem muita dificuldade de parto, então, ao contrário das raças europeias, que têm garupas planas e maior dificuldade de parir, então, nas raças europeias, existe uma preocupação há mais tempo com o peso ao nascimento, e, inclusive, existem raças que fazem seleção negativa para peso ao nascimento, né? Eles querem bezerros menores para não ter problemas no parto. E a gente realmente, com essa seleção para pesos, né, a gente tem realmente aumentado também peso ao nascimento, isso tem sido uma preocupação crescente, né, e eu acho que em breve isso vai ser contemplado aí no nosso sumário, né, a gente provavelmente vai ter também essa característica incluída no sumário para poder selecionar touros que dão bezerros menores, principalmente pensando aí no acasalamento de novilhas, como você bem colocou, né. Nós já temos essa promessa aí, né, do nosso PMGZ, só chamando a atenção, assim, é uma característica um pouco complicada para a gente conseguir as informações, porque é uma medida que não é muito fácil de ser tomada na prática nas fazendas, no dia a dia, né? Então, o que a gente precisa é procurar orientar os criadores da importância da obtenção dessas medidas, para que o programa possa gerar as informações em contrapartida a essas informações de peso ao nascer que venham futuramente a ser passadas para o programa.
Então, embora haja uma certa dificuldade para conseguir essas medidas, é muito importante que a fazenda procure se adaptar de alguma forma para que possa conseguir da melhor maneira possível a obtenção dessas medidas para que o retorno aconteça, né, com relação ao programa, passando essas informações. Cada dia mais a gente vai precisar dessas informações, principalmente com relação às precocinhas, como falamos anteriormente. Márcio, e é importante também essa conscientização dos criadores, né, porque muitos informam o peso ao nascimento sem medir o peso ao nascimento, né, e isso acontece muito. Então a gente tem que sempre orientar, olha, não coloque uma informação inexistente, né? Então, se o animal nasceu e não foi coletado o peso ao nascimento, então não informe peso nenhum, porque o programa vai considerar a média da raça, né? Agora, muitos informam lá um peso padrão para macho, um peso padrão para fêmea. Naturalmente, o Henrique, na hora de rodar os dados, ele tem como identificar isso, as fazendas que fazem isso, e esses dados não são utilizados, né? Mas o importante é fazer essa pesagem dos animais no primeiro dia, né? A gente pede que seja nas primeiras 24 horas, para que seja uma medida fidedigna, né? E é importante que seja coletado realmente, né? Apesar da dificuldade. Mas a gente tem que conscientizar os criadores de começarem a fazer essa coleta. Ô Márcio, eu estou vendo aqui que tem uma pergunta, né? O Tiago Vilar Campos, ele mandou a seguinte pergunta: existe limite nas mensurações esqueléticas na raça Nelore, principalmente na cabeça? Bom, eu vou responder aqui, Márcio, depois talvez você queira fazer algum comentário. Olha, as medidas esqueléticas não tem muito interesse em medir a cabeça dos bovinos, né? Isso não é muito prático e nem vai resultar em medidas que são utilizáveis no programa de melhoramento, né? As medidas esqueléticas às quais eu estava me referindo são medidas de altura, de comprimento. A dificuldade que existe em tomar medidas esqueléticas é que você precisa que o animal esteja imóvel. Então, pensa num rebanho que tem 5.000 cabeças e você tem que tomar altura ou tomar comprimento desses animais e eles têm que estar imóveis nesse momento. Então, não é fácil, demanda tempo e, por isso, eu acredito, não é tão utilizado nos programas de melhoramento. Existem muitos estudos, trabalhos publicados, mas com números limitados de animais. Se você pensa em fazer medidas rotineiras durante pesagens e acompanhando o programa de melhoramento, não é fácil tomar medida esquelética, porque os animais precisam estar imobilizados para que sejam corretamente feitas, né? Então, a sua pergunta especificamente sobre cabeça, não faz muito sentido medir cabeça de bovinos, porque isso não vai gerar informação relevante para ser utilizado no programa de melhoramento. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Márcio. Ele colocou aí na pergunta dele se existem limites para essas mensurações. Eu acredito que essa pergunta com relação a limites seja de uma forma geral em relação aos animais. Bom, limite para você medir não tem, porque você vai estar medindo aquilo que o animal apresenta para você. Assim, só a título dele ter uma ideia em termos de mensuração, em 2016 teve uma busca da vaca perfeita, né, um trabalho feito pelo Josaquian, o Bergman, o Pineta e o Carlos Henrique, onde se chegou à conclusão de algumas medidas médias que foram encontradas nesses animais. Eu tive a oportunidade de participar da mensuração que foi feita aqui no Mato Grosso do Sul, onde eles procuraram as vacas que apresentavam determinadas características dentro de um filtro de produtividade, e nós tivemos, assim como média, na altura do anterior, por exemplo, 1,41 m, para a altura do posterior, 1,47 m, para comprimento corporal, 1,51 m, para perímetro torácico, 1,88 m. Então, essas foram medidas médias que nós achamos dentro dessas vacas que se mostraram produtivas durante a sua vida. Então, só assim, para ele ter uma ideia do que seria um parâmetro de mensuração
que já foram utilizados em vários outros trabalhos. Eu estou citando um aqui que foi feito dentro da BCZ, que nos deu uma ideia de uma média do que seriam esses animais produtivos, que nos mostraram que a média desses animais foi em cima do biotipo médio, vamos dizer assim. Não apareceram poucos indivíduos nas extremidades, para cima ou para baixo, mas em torno de 70% dos animais eles se encontraram dentro das mensurações consideradas medianas, né, que seria o animal mediano. Isso na verdade a gente espera em todas as características, né? Você tem uma maior concentração em torno da média, uma dispersão para baixo e para cima, né? Para os extremos, né? Agora, o que eu diria, assim, não existem limites. Bom dizer, eu não conheço os limites, mas os extremos são indesejáveis, né? A gente não quer animais enormes, a gente também não quer animais muito pequenos, né? Então, pensando em medidas esqueléticas, seria isso. Eu tenho uma colocação interessante aqui do nosso amigo Fabão, de Cuiabá. Obrigado pela participação, Fabão. Né, que ele está dizendo que, talvez nesse caso, Roberto, o EPM já daria uma avaliação simplificada do rebanho. Realmente, bem lembrado, né, o EPM, estrutura, precocidade, musculatura, são avaliações visuais que nós fazemos dos animais durante as pesagens. Então, a estrutura seria a altura e o comprimento do animal, a precocidade seria a quantidade de costela em relação a membros, e musculatura, evidências de musculatura no anterior, no posterior e na largura do animal. Então, isso são medidas visuais que são feitas, que dão uma ideia da composição do peso do animal, né? Então, a gente não faz medidas no nosso programa específicas, fazendo as mensurações, mas a gente tem essa avaliação visual que ajuda a identificar o tamanho dos animais. Não sei se você quer comentar, Márcio, o EPM. Colocou perfeitamente. Né? Então, obrigado pelo comentário, bem lembrado, Fabão. Aqui tem uma pergunta da Amanda. Obrigado pela participação, Amanda. Quais são as principais características do animal analisados para o programa de melhoramento? Quer responder, Márcio? Bom, as principais características são as de crescimento, as maternais, né, as reprodutivas de carcaça. Enfim, para cada característica dessa, ela tem subdivisões. Não, eu digo assim, eu acredito que não existe uma característica mais importante, embora aquela que tem mais peso hoje são as características reprodutivas, né? Uhum. Ela chega a ser 10 vezes mais importante do que as características de peso. Mas, na verdade, quando você busca informações dentro de uma avaliação genética de um reprodutor ou avaliando as suas matrizes, você tem que procurar uma ponderação entre as características. Primeiro, você tem que identificar o que você quer melhorar e corrigir dentro do seu rebanho, para depois você buscar os animais, mas sempre procurando buscar um equilíbrio, para que você, ao procurar melhorar uma característica, não perca nas outras. Né? Então, na verdade, o programa ele mede todas as características, aí cabe a cada pessoa definir o que ela busca em termos de melhoramento do seu rebanho. Isso, e por isso mesmo a gente utiliza nos programas de melhoramento um índice de seleção, né? Então, esse índice ele tem valores econômicos que são dados para cada característica de acordo com a importância delas, né? Então, quando você utiliza o índice na seleção, você já está selecionando simultaneamente para todas as características, né? No caso, bem lembrado, a questão da fertilidade, da reprodução, né? A reprodução ela é muito mais importante que a seleção para qualquer característica, outra característica, como peso, por exemplo, né? Porque uma fêmea ela tem que parir regularmente, ela tem que, na sequência, desmamar um bom bezerro, mas o mais importante é que ela tenha um bezerro regular, né, todo ano, quando ela está no rebanho de corte. Então, no nosso programa, 50% do peso do índice é para características ligadas à reprodução, né, devido à tamanha importância que a reprodução tem no rebanho de cria, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Ederson. Obrigado pela participação, Ederson.
O Ederson, ele, com relação ao peso do nascimento, ele fez uma sugestão da tomada do peso do nascimento com a utilização de fita de medida. A correlação do peso do nascimento com a idade adulta é tão alta quanto o peso à desmama ou o peso ao sobreano? Olha, existem... a fita de medida a gente não recomenda porque ela não é tão precisa, né? Realmente o criador que participa do programa de melhoramento, ele precisa de balança, ele não pode utilizar fitas de medida circunferência torácica, por exemplo, para o peso do bezerro. Ele tem que pesar o bezerro, né? Agora, com relação à correlação, existe correlação positiva entre as medidas da vida do animal toda, né? Entre os pesos na vida do animal todo. Quer dizer, o peso ao nascimento está correlacionado a peso à desmama, está correlacionado positivamente com o peso ao sobreano, e está também correlacionado positivamente com o peso adulto. Eu, sinceramente, não recordo agora exatamente a correlação genética de cada um desses pesos com o peso adulto, qual que contribui mais. Mas o que é importante ficar gravado é que quando em qualquer fase da vida do animal a gente seleciona para peso, a gente vai ter incremento nos pesos nas demais fases da vida. Mas como eu já falei, essas correlações elas não são unidade, elas não são né? Se você acrescentar 1 quilo aqui, você vai ter acréscimo de 1 quilo no peso adulto ou de 100% no peso adulto. Essas correlações elas são estudadas, e no caso de raças europeias se faz seleção até para peso ao nascimento negativo. Isso não quer dizer que os animais não vão ter peso, não vão ganhar peso nas demais idades. Então é possível você selecionar também, mesmo que exista uma correlação genética positiva, é possível você fazer seleção negativa para peso ao nascimento. Eu não sei se foi respondida a pergunta, mas... Bom, o José Bessegato também está fazendo uma pergunta aqui, obrigado pela participação. A BCZ está direcionando o tamanho do Nelore para a raça-mãe ou de terminação? Podemos encontrar linhagens para diferentes propósitos? Não sei se você quer comentar, Márcio. Linhagens ou indivíduos para cada propósito você tem. O que eu falei, nós temos hoje um programa de avaliação genética onde você tem as informações, seja por genealogia, seja por genoma, ou até mesmo já pela produção comprovada dos indivíduos, para cada característica que você quer e das mais variadas formas. Na verdade, a ABCZ não determina o que você tem que fazer, tá certo? Cada criador tem liberdade de criar o biotipo que ele acha mais correto. E é muito interessante que isso seja dessa forma, porque, como você já disse no início da live, nós já tivemos várias etapas dentro do processo seletivo do zebuíno, e a cada momento a gente descobre que a gente precisa de determinadas características. Então é importante que a gente mantenha essa variabilidade genética dentro da raça, para que a todo momento, quando a gente percebe que, vamos dizer, que errou ou que não era exatamente aquilo que a gente buscava dentro do direcionamento que está sendo dado naquele momento do processo seletivo, você tenha opção em outros plantéis de ir buscar aquela característica que foi, de repente, no momento hoje não é a desejada, mas que foi mantido o processo seletivo por uns determinados criadores, mantendo aquelas características, né? Então, é importante que você tenha essa variabilidade. E agora, o direcionamento do que e como produzir, a gente tem uma indicação de uma média, né? Mas é liberdade do criador, no meu ponto de vista, fazer o processo seletivo da forma como ele acha correto. Embora nós temos as tecnologias e as indicações para onde a gente deve caminhar, mas isso é a cada momento do processo seletivo, que é uma verdade hoje. Talvez daqui a 5, 10 anos a gente possa enxergar que não é totalmente verdade aquilo que a gente buscava, e a gente precisa ter condição de redirecionar o processo seletivo e ter opções para fazer isso. Não sei se consegui responder a pergunta, se quiser fazer alguma colocação. Não, é isso mesmo, Márcio. E eu acho também essa pergunta interessante de linhagens para diferentes propósitos, que talvez encaixa um outro assunto ligado a isso.
Nós temos ambientes diversos, né? A gente tem, por exemplo, vamos pensar no Nordeste, no sertão nordestino. Então, a gente tem um ambiente de restrição alimentar, né? Ou a gente tem um ambiente de, vamos dizer, com alimentação muito rica, né? Onde não há problema alimentar, um confinamento, por exemplo. Ou condições de criação com pastagens melhoradas. Então, você tem condições alimentares boas para criar os bovinos. Então, em cada ambiente desse, talvez a gente precise de um tipo de animal, de tamanho de animal diferente, né? Por exemplo, se você pensar num ambiente de restrição alimentar, provavelmente um bovino de menor porte, ele vai se comportar melhor porque a necessidade de mantença dele é menor, né? Quanto maior o tamanho corporal do animal, maior a necessidade de mantença. Então, bovinos menores, mais leves, vão ter mais facilidade de adaptação no ambiente de restrição alimentar. Da mesma forma, se você pensar num ambiente muito rico em alimentação, bovinos com potencial para crescimento, e, de uma forma geral, o potencial de crescimento está associado ao tamanho dos animais, então animais maiores têm normalmente potencial de crescimento maior, você vai permitir que esses animais se destaquem mais nesse ambiente, vamos dizer, com comida farta, né? E num ambiente médio, né, a gente no Brasil, 97%, talvez, 95%, 97% dos bovinos são criados a pasto, né? Então, se a gente pensar num pasto bem manejado, que talvez seja a maior parte da situação da pecuária nacional, então bovinos de porte médio talvez sejam mais interessantes. E existem diferenças entre raças, mas também existem diferenças dentro de raças, com linhagens que originam indivíduos de porte menor, linhagens que originam indivíduos de porte maior. Então, essa diversidade genética é importantíssima, como o Márcio colocou bem, né? E permite que você também, de acordo com o seu ambiente de criação, que você tenha opções na utilização de animais, né? Animais com maiores, animais menores, de acordo com o que você pode oferecer para eles em termos de ambiente. Eu não sei se você quer, em relação à necessidade de manter esse ambiente, falar mais alguma coisa, Márcio? Não, perfeito, é isso aí mesmo. Né? Então vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha aqui, a Glenda, obrigado pela participação, Glenda. Ela está fazendo a seguinte pergunta. Vocês acham que é possível a aplicabilidade destes conhecimentos para produtores de base familiar? Indiretamente, por exemplo, em programas de inseminação artificial, eles são contemplados? Bom, a ABCZ, ela tem um programa muito interessante que chama Progenética, né? Que é um programa que começou em 2006, há 14 anos atrás, numa tentativa inicial com o governo de Minas, da BCZ com o governo de Minas, para passar genética melhoradora para pequenos produtores. Então, o que se identificou em Minas e que talvez seja a realidade no Brasil inteiro, é que vamos dizer, a maior parte dos produtores, né, a maioria são pequenos e médios produtores, e a maior parte desses produtores utilizam reprodutores que a gente chama cabeceira de boiado, ou capa não capa, né? Eles não têm informação genética nenhuma, não se sabe quem é pai, quem é mãe, eles são simplesmente escolhidos por causa do fenótipo deles, né? Mas não se sabe o que está atrás desse fenótipo, se tem alguma genética com potencial melhorador ou não. Então, esse programa ele foi criado pela BCZ, hoje foi expandido para o Brasil inteiro, praticamente todas as unidades da federação estão fazendo esse programa. Naturalmente, com essa pandemia, a gente está com dificuldade esse ano, a gente não pode fazer feira, não pode fazer exposição, então não estão acontecendo, mas são organizadas feiras de touros regionais com
vamos dizer, é um programa que funciona junto com os órgãos de extensão dos estados, que fazem numa determinada região um levantamento e, com base, então, nesse levantamento de quais touros são necessários, quais as raças são necessárias, então, a gente monta um evento, uma feira, com criadores que têm touros para ofertarem, e passa, então, esses touros melhoradores para pequenos e médios produtores. E isso tem mudado a realidade de muito pequeno e médio produtor, porque realmente é uma contribuição, é uma genética que pode contribuir muito para o aumento da produtividade desses pequenos rebanhos, né? Sobre inseminação em si, diretamente, não é mais difícil, né? Mas quem tem acesso à inseminação, naturalmente pode comprar touro provado. Hoje existem tantos touros em centrais, né? Tanto com aptidão leiteira como aptidão para corte, então não é difícil o acesso a sêmen. A BCZ diretamente não tem nenhum programa de sêmen, a gente tem programa de repasse de touros, mas mesmo quem insemina, é bom lembrar, precisa de um touro de repasse, né? Então é importante que esse touro de repasse tenha qualidade. Não sei se você quer fazer alguma outra colocação aí, Márcio. A pergunta dela é qual seria a aplicabilidade prática, né, desses conhecimentos. Do conhecimento para pequenos produtores de base familiar, etc. Por exemplo, programas de inseminação. Eu estou falando que a gente tem o programa de touros, mas não especificamente de inseminação, né? Sim, agora, indo direto à resposta dela, sim, com certeza, a aplicabilidade desses conhecimentos são infinitos para qualquer categoria de produtor, embora que seja pequeno produtor, produção familiar, grande produtor. A quantidade de informações que a gente tem hoje dentro de um programa de melhoramento, no caso o PMGZ, que oferece uma gama de informação enorme, é justamente você poder identificar o que você precisa melhorar no seu rebanho, como já dito anteriormente, e identificar quais os tipos de reprodutor que você vai utilizar. Então, seria a aplicabilidade mais prática e direta no uso de inseminação artificial ou mesmo com a utilização de reprodutores através dos programas que a BCZ oferece, ou diretamente quando você vai fazer a compra de um reprodutor dentro de um plantel que você tem próximo à sua propriedade, algum vendedor de touro próximo a você, você tem a possibilidade de usar essas tecnologias, essas informações, para direcionar o mais correto possível a escolha desse reprodutor para ser utilizado no plantel, independente do tamanho que seja esse produtor rural, que vai desde a agricultura familiar até um empresário grande. Não, com certeza. O Márcio, o Tiago aqui, que já havia perguntado, aliás, desculpe, o Ederson, que já havia perguntado sobre peso ao nascimento, ele volta a perguntar se eu selecionar para peso ao nascimento menor, para evitar parte distóxico, não pode, até certo ponto, reduzir o tamanho adulto, né, algum peso ideal para obtenção de melhores resultados? Não, olha, a questão é a seguinte: você não seleciona apenas peso ao nascimento. Você, no programa de melhoramento, mesmo que você selecione o peso ao nascimento, você vai selecionar os pesos nas demais idades. E o que a gente tem que tomar cuidado, e justamente foi lembrado pelo nosso colega lá de Cuiabá, o Fabão, a gente não quer tamanhos finais exagerados, né? Então, a gente seleciona peso nas diversas idades, a gente pode até fazer seleção negativa para peso ao nascimento dentro de um índice, né? Então, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, mas no final também, visualmente, a gente não deseja animais extremos, né? Nem muito pequenos, nem muito grandes. Então, na verdade, esses extremos, eles são descartados do rebanho, né? Acabam sendo descartados. Nesse sentido, eu queria até pegar um gancho para a gente falar um pouco sobre a influência do tamanho na reprodução, Márcio. A gente podia fazer algum comentário nesse sentido, né? Porque o que a gente percebe no campo é que animais que têm frame maior, né, que são maiores de altura e de comprimento, normalmente eles têm mais dificuldade também, se a gente pensar em novilhas, né? Elas têm mais dificuldade de emprenhar cedo, né? Hoje, precocidade é muito importante na reprodução, né, para a gente ganhar
produtividade no sistema como um todo, né? Então, maiores tamanhos esqueléticos não são muito desejáveis a campo, né? Quando a gente pensa em animais criados em regime de pasto, né? Então, não sei se você quer traçar algum comentário sobre isso? Sim, porque muitas vezes quando a pessoa, quando o produtor vai direcionar para a reprodução os animais, as novilhas no caso, eles vão tomar, as pessoas costumam tomar como base a informação do peso. Então, pegando um gancho aí nisso que você falou com relação do tamanho do animal, você tendo uma novilha com 300 quilos ou 330, não importa exatamente o peso, onde o biotipo dela é de uma estrutura maior, mesmo que ela apresente o peso, ela não, a maioria das vezes, na maioria dos animais, a gente observa que esses animais têm mais dificuldade a prenhez, porque existe uma correlação entre o início da deposição de gordura, que vamos dizer assim, quando os animais param o crescimento da epífise óssea e começam a depositar gordura na carcaça, é o momento exatamente que esses animais que conseguem isso mais cedo, conseguem ciclar mais cedo, né? Então, existe uma relação forte entre o biotipo do animal com o peso que ele apresenta e a eficiência que ele vai apresentar dentro do aspecto reprodutivo. Uma outra coisa que tem se utilizado, alguns criadores já estão utilizando, que seria a avaliação do ultrassom em novilhas para determinação de potencialidade de prenhez, onde você busca exatamente identificar as novilhas que estão com maior deposição de gordura, ou que estão com a deposição de gordura já iniciada naquele determinado peso que você está jogando na reprodução, onde você aumenta muito a probabilidade de prenhez, ou seja, a eficiência da utilização da inseminação, seja por observação ou por IATF, observação hoje é mais difícil. Mas então essa relação de biotipo do animal com relação ao peso que eu acho que é importante de ser observado, principalmente na questão da parte reprodutiva, onde você precisa emprenhar essas novilhas dentro de um determinado período de uma estação de monta, né, que ela é variada de propriedade para propriedade, mas na grande maioria existe. Com certeza, né? Agora, também a gente está muito na moda falar em precocidade, né? Principalmente na raça Nelore. A gente não pode esquecer de que a reprodução entra pela boca também, né? Então, quando a gente fala em precocidade, a gente precisa de um ambiente alimentar bom, né, para que as novilhas elas tenham um peso adequado para entrar em reprodução, que normalmente é em torno de 300 quilos, né? E elas também precisam, se elas reproduzem muito novas, né, elas também precisam, depois de parirem, um ambiente bom, porque elas parindo muito novas, elas precisam continuar a crescer, elas precisam de energia para alimentar o bezerro e elas precisam de energia para reproduzir de novo, né? Então, normalmente, os animais mais pesados nas idades jovens são aqueles, não necessariamente os maiores de tamanho esquelético, né, mas que têm mais peso, são aqueles que chegam primeiro na reprodução. Agora, quando a gente faz isso numa idade muito jovem, é importante sempre lembrar que tem que ter alimentação adequada, porque senão os animais não conseguem progredir, quer dizer, em todas as características necessárias, continuar crescimento, alimentar bezerro, etc. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Márcio. Não, essa parte nutricional ela é importantíssima. Você tem que manter esses animais ganhando. Agora, existe uma preocupação também que a gente tem observado na prática aqui, na questão dos 2 últimos meses do período de gestação dessas novilhas precocinha, para você não fazer uma condição de nutrição muito forte, porque é onde a gente tem crescimento aí de 70% do feto, ele acontece no terço final da gestação. Então, quando a alimentação ela é muito acentuada no período pré-parto, isso pode também começar a provocar, além do peso ao nascer, como característica genética que a gente já citou, a parte nutricional também pode interferir nisso aí. Então, assim, com relação à precocinha, a gente precisa entender que é uma tecnologia que está aí, é disponível, ela é viável, mas não é para todo mundo.
né? O criador, para começar a utilizar essa tecnologia, essas informações, ele precisa de orientação técnica para fazer a coisa de uma forma correta, né? Para poder, ao buscar uma melhora de produtividade, ele acabar, às vezes, andando para trás por cometer alguns erros. Então, é importante a genética, é importante o framing do animal para determinar essas características de precocidade, e é importantíssimo também a nutrição, porque o popular diz aí, né, 50% da raça entra pela boca. Então, a gente precisa associar todas essas informações para direcionar o trabalho a ser feito dentro da propriedade, seja ela em gado puro ou em gado comercial. Com certeza, é isso aí. Olha, tem alguns comentários aqui, Márcio. O Tiago está falando, os produtores do Nordeste estão descobrindo a raça Cindy, né? Realmente uma raça muito interessante, muito criada no Nordeste, né? Muito rústica. Então, obrigado pelo comentário, Tiago. O Alfredo está falando aqui, muito importante esse melhoramento genético da BCZ, parabéns, obrigado, Alfredo, pelo comentário. O Fabão, normalmente, comentando, em termos de pandemia, o Progenética Online tem sido uma ótima opção. Realmente, a gente tem essa ferramenta online, né, para os criadores, mesmo não tendo feiras, eles têm como acessar as informações via web, né, e comprar touros via web. Então, existe essa ferramenta disponível também na BCZ. Aí, tem agora uma pergunta aqui do Lucas. Bom dia, quando se fala em peso exagerado, tamanho exagerado, quais as dimensões disso? Para conseguir ter uma noção, principalmente do peso, uma vaca adulta teria que peso ideal? Né? Eu queria só... Eu já passo para você, Márcio, eu queria só fazer um comentário. A gente, há alguns anos atrás, o professor Bergman, né, você deve recordar bem disso, a gente fez um trabalho de levantamento, né, a BCZ, ela levantou nos animais vivos existentes dentro do seu arquivo de dados, as fêmeas que tinham parido no mínimo 5 vezes e desmamado todos os seus bezerros, que a vida inteira foram criadas a pasto, quer dizer, não tiveram suplementação ou alguma comida, vamos dizer, diferente, foram criadas a pasto, que pariram a primeira vez até os 36 meses de idade, e que tiveram, nesses, no mínimo 5 partos, um intervalo de parto de 14 meses no máximo. Quer dizer, então, são matrizes muito produtivas, né? Entregaram todos os bezerros, pariram cedo a primeira vez e pariram regularmente, né? E desmamaram bezerros acima da média também, né? Que isso também é importante. Então, foi feita essa consistência e nós, técnicos, recebemos a incumbência de ir até esses rebanhos e fazer as mensurações desses animais. E o que a gente descobriu, né, naquela vez, você deve lembrar que o peso médio dessas fêmeas era de 480 quilos, né? Então, uma fêmea mediana, né? E eu só queria fazer essa colocação, porque houve esse estudo, né, que foi muito interessante. Bom, então é isso. Então, passo aí para você fazer mais algum comentário a respeito. Esse trabalho que você está falando é aquela da vaca Nirvana, né? Do Bergman, exatamente. Exatamente. Como eu falei anteriormente no início da live, eu, pelo Mato Grosso do Sul, eu participei da mensuração desses animais aqui. Com relação especificamente ao peso, nós tivemos uma variação de 421 a 570 quilos, né? O que nos deu uma média aí de 496 quilos. Tá, seria, vamos dizer assim, tirando o médio entre a mais pesada e a mais leve, que foi encontrado dentro dessa avaliação, nós teríamos uma média de 496 quilos, aproximadamente 500 quilos. Que na prática, de uma forma geral, quando a gente observa nas fazendas aí com as pastagens de braquiária, braquiarinha, sem adubação, vamos dizer assim, pastagens normais no sistema tradicional, a gente observa que os plantéis onde as vacas têm uma média aí em torno de 500 quilos, óbvio, vão ter vacas um pouco mais leves, um pouco mais pesadas, mas aí numa média aí com peso de desmama próximo a isso, são vacas que conseguem se manter, tá certo? Desmamar um bom bezerro com uma boa relação em relação ao seu peso e consegue emprenhar novamente, ou seja, você consegue manter o sistema produtivo funcionando. E com níveis de fertilidade até bastante significativos, dependendo, lógico, de cada propriedade, cada uma com seus índices respectivos. Uhum.
não existe, na verdade, um padrão para você seguir. O que a gente poderia fazer uma colocação aqui, por exemplo, se você considerar vacas de 700 quilos, onde você mantém 3 vacas de 700 quilos, você consegue manter 4 vacas de 525 quilos. E com relação àquela condição de produtividade, se você considerar uma vaca de 700 quilos, ela dificilmente vai desmamar um bezerro com 45% do peso dela, né? Um bezerro de 350 quilos aproximadamente, não estou fazendo a conta aqui, mas seria mais ou menos isso, não é o normal, tá? Mas você pegar vacas com 500 quilos, onde elas desmamam aí com 45% do seu peso, que seriam bezerros aí em torno de 225 quilos, você consegue praticamente, numa mesma área de pasto, onde você manteriam essas 3 vacas de 700, você consegue manter 4 de 500, que está dentro de um tamanho de vaca satisfatório, que vão dar tamanho de produtos para abate satisfatórios, e você vai estar produzindo na mesma área um bezerro a mais praticamente, né? Então, você não tem um limite pré-estabelecido, e o que vai predeterminar, vamos dizer assim, os limites, é a condição nutricional que a sua propriedade oferece, né? Eu acho que o que mais vai limitar o tamanho, como você disse anteriormente, com relação a fazendas, por exemplo, no Nordeste, que tem uma dificuldade maior de pastagem, ou outras propriedades que tenham pastagens mais fracas, a condição de meio que você vai oferecer a esse animal é que vai determinar o tamanho de animal que você vai produzir na sua propriedade. Acho que meu pensamento, pelo menos, segue mais perfeita colocação, Márcio, é por aí mesmo. E aí lembrar, né? A vaca ela precisa ser produtiva, quer dizer, eu falei isso lá no início, né? Ela tem que parir cedo a primeira vez, parir regularmente e desmamar um bom bezerro, né? E se a gente traz isso para um conceito mais moderno de produtividade, exatamente a sua colocação, ela precisa desmamar uma quantidade X de quilogramas de bezerro em relação ao próprio peso dela, né? Então, as vacas que cumprem isso melhor, elas vão permanecer no rebanho. É uma questão de selecionar, né? E provavelmente as vacas medianas elas vão se comportar melhor nesse sentido, né? De entregar isso melhor, né? E aí também vai pensando em produção por área, né? Quantos quilogramas estão sendo desmamados por hectare de bezerro, né? Então, se você tem uma quantidade maior de bezerros, você vai ter um aumento de quilogramas por hectare desmamados, né? Eu só queria chamar a atenção, acho que a gente só tem mais 5 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ainda tem alguma nas perguntas, porque tem várias aqui. Nelória C comentando, aprendendo com a BCZ, obrigado pelo comentário. Então, está dizendo que a live está sensacional, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, voltando à novilha, se a gente tem indicado a indução de parto em novilhas precoces. Bom, você tem alguma experiência com isso, Márcio? Eu não tenho. Eu não conheço nenhum criador que tem feito isso, não. Tá? E a própria BCZ, ela não indica isso, né? Mas, então, eu desconheço esse fato, tá? A única coisa de indução de parto que eu tenho visto, Roberto, assim, que já vi, até hoje também está procurando se evitar, é quando o pessoal faz FIV, porque na tecnologia de FIV, às vezes, passa um pouco do momento da aparição. Mas em termos de trabalho de precocinha, de novilhas e tal, fazer indução de parto, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, na região que eu trabalho aqui, eu não vi nada com relação a isso até agora, e não acho recomendável, né? Porque o animal ele tem um momento biológico dele de parir, onde tem todo um processo hormonal, né? Baixar o mujo, começar o estímulo às glândulas mamárias e tal. E quando você faz uma indução de parto, você pode interromper esse processo e, às vezes, fazer um animal parir sem estar em condição de dar leite ainda, né? Então, eu acho que é uma artificialidade, é uma forma artificial de manejar o gado que eu não acho muito correta. Não acho que o caminho não é por aí, não. Eu concordo com você. Aqui na minha região de trabalho também não conheço ninguém que está utilizando essa ferramenta, né?
Uhum. Olha, a gente ainda tem 4 minutos, Márcio. Eu não sei se você quer fazer mais algum comentário aí. Não tem nesse momento nenhuma pergunta a mais. Não, Roberto, Eu acho que a gente abordou todos os assuntos, pelo menos aqueles que a gente tinha elencado, né? Não sei se você tem algum comentário ainda que você queira fazer, que a gente não abordou. não, eu acho que nós pegamos demos uma pinçada assim em cada tema que está correlacionado com o assunto proposto e, porra, procuramos atender da melhor maneira possível. Eu acho que foi bastante produtivo. Só agradecer aqui, né, bicho, a oportunidade de estar participando de uma live com você, um cara diferenciado, com conhecimento profundo sobre o assunto, e a gente ter a oportunidade sempre de estar trocando informação e aprendendo cada vez mais. Obrigado pelo convite para participar da live. Não, E estamos Márcio, aqui à disposição. eu tenho que fazer o elogio, eu tenho que fazer o elogio inverso também. Muito obrigado você. Você também tem muito conhecimento, colaborou demais aqui nessa nossa live. Foi muito bom interagir com você aqui, responder as perguntas e fazer essa live junto. Muito obrigado pela sua participação também. Estamos juntos. E passar para o pessoal aí o seguinte, a gente observa muitas vezes, existe uma certa, vamos dizer assim, precaução em se buscar um técnico da BCZ. Muito criador acha que às vezes o técnico da BCZ é só para mexer com gado registrado e tal. É dizer que nós estamos aí através da BCZ disponível, né, no campo, para ajudar tanto ao produtor de gado puro quanto ao produtor de gado comercial, que é o criador que consome aquilo que a gente produz, né, em termos de gado registrado, que nós estamos aí disponíveis para ajudar, para passar informação para esse criador. Às vezes o criador quer uma ajuda na escolha de reprodutor, ou seja, de inseminação, ou seja, de reprodutor para repassar suas vacas na fazenda. Nós, como técnico da BCZ no Brasil inteiro, estamos disponíveis. Não tenha preconceito em procurar os técnicos da BCZ, porque a gente está aí para procurar levar o máximo de conhecimento e trocar informação da melhor maneira possível. Estamos sempre à disposição para ajudar todos. A BCZ está aí no campo, trabalhando em prol da pecuária para que ela evolua cada vez mais. E que ela evolua, porque nós dependemos dela, né? Nós trabalhamos com isso. É isso aí, faço das suas palavras as minhas também. É isso, certinho, certinho mesmo. Muito obrigado, Márcio. E eu gostaria, então, aqui de agradecer também ao Mário, que me deu o suporte todo, está passando as perguntas aqui para mim. Obrigado, Mário, pela paciência e atenção conosco aí. E vamos lá, vamos a uma próxima oportunidade, né? Obrigado, Márcio. Um abraço grande e agradeço a participação de todos aqui. Foi muito importante pelos comentários, pelas perguntas feitas. Muito obrigado pela participação de todos. Abraço para todos. Um abraço, Roberto. Obrigado pela oportunidade.